Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 6, parte 4. Liberte-se. Obsessão. Estamos informados a respeito da constituição profunda do homem, que não é composto somente de matéria. O espírito é o principal componente do ser, preexiste em relação ao berço, preside a todo o fenômeno da vida biológica e sobreviverá ao processo celular. Com o Espiritismo, igualmente já aprendemos que com a morte, a alma prossegue tal qual se fez a si mesma, sem mudança substancial, preservando a sua individualidade, que nunca perde, e sua personalidade, que não se modificará de imediato após a desencarnação. A alma retorna ao mundo espiritual, levando consigo todas as suas qualidades, más e boas. Também é do nosso conhecimento que o espírito, quando encarnado, não fica circunscrito totalmente ao corpo, irradiando-se para além das fronteiras carnais, estabelecendo contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, havendo entre eles a comunicação pelo pensamento, influenciando-se reciprocamente. Os bons espíritos, que somente pensam e sentem o bem, influenciam positivamente, enquanto que os espíritos ainda perversos, infelizes ou ignorantes, vibrando na faixa que lhes é característica, causam impressões desagradáveis e negativas, podendo até levar-nos, dependendo do grau de influenciação, à enfermidade e à loucura. Consignou-se no capítulo alusivo às causas que certas obsessões se dão por ódio, pelo sentimento de vingança ou outro sentimento perverso. Os espíritos que se sentiram prejudicados por nós, nesta encarnação ou em outras anteriores, poderão afligir-nos através de uma influência perniciosa e prolongada. A obsessão, no entanto, não ocorre somente por sentimentos perversos. Todo aquele que, aflito, aflige contínua e longamente outrem, poderá ser considerado um obsessor, ainda que involuntário. Deste modo, o aflito que se torna causa de aflição, mesmo daquele a quem diz amar e pensa cultuar com a sua saudade, mal compreendida e mal administrada, ainda que não seja este o seu propósito, estará se transformando em agente perturbador do ser amado. Esta situação última é muito comum em casos de perda pela morte de um ente querido. Aquela que permaneceu no corpo, irresignado e desestruturado em si mesmo, avassalado por imensa saudade, passa a sofrer terrivelmente, enviando mensagens negativas de desesperação ou revolta àquela que partiu, assim obsediando-a, ou obsediando-o e obsediando-se. Também pode ocorrer o contrário, o ente querido, desencarnado, inadaptado e profundamente saudoso no mundo espiritual, não se tendo ainda desprendido suficientemente dos laços que o retêm no antigo lar ou nos ambientes de sua preferência, passa a incomodar aqueles a quem ama. Inconformado com a mudança imposta pela morte e sem vontade ou sem preparo para realizar o que se espera de todo aquele que se veja livre das amarras carnais, pode optar por permanecer próximo daqueles a quem estima, influenciando-os negativamente a pretexto de cultuar sua memória. Alma irmã, se você, fazendo uma análise, perceber que a obsessão pode estar na raiz de sua depressão, procure corajosamente libertar-se de tal influência que poderá adquirir contornos extremamente severos e trazer consequências profundamente lamentáveis. Se você agiu mal, perdoe-se e se recupere agindo bem, restaurando o equilíbrio comprometido com o seu comportamento.
Se for possível, e faça tudo para que tal ocorra, reconcilie-se o mais depressa possível com o seu adversário. A recomendação é de Jesus. Desculpe-se e demonstre a sinceridade de seu coração, evidenciando o propósito de regeneração e resgate, quitando o débito. Se a pessoa ou a entidade espiritual que se considera ofendida não a desculpar, preferindo manter-se acorrentada à mágoa e ao ódio estéreis, não lamente. Se ela perdoá-la, será melhor para todos. Em não obtendo a compreensão justa daquele e daquela que se arvora em juiz em causa própria, procure você seguir o seu caminho, sem olhar para trás e procurando não repetir o equívoco que gerou a ruptura. Se você perdeu um amigo ou algum outro afeto especial pela desencarnação e percebe que a depressão tem aí a sua causa, muito cuidado. Não se esqueça, o seu pensamento negativo alcança o ser cuja ausência você chora, e neste repercutirá o seu estado emocional. Se você chora a partida de alguém, aprenda a trabalhar melhor a sua dor e a sua saudade, convertendo-as em pensamentos bons, de esperança e de arrimo para aquele ou aquela que a tenha precedido na morte. Também pela oração você ajudará o seu morto querido, emulando-o ao desprendimento e suscitando nele a disposição de adaptar-se à vida nova, fazendo-o compreender que a separação é temporária e aparente, porque Deus, em sua infinita bondade, não nos ensinaria o amor e não nos colocaria ao lado de afetos especiais para depois, cruelmente, condenar-nos a uma separação eterna e irremediável. A obsessão pode dar-se também entre encarnados. Se você vive em um meio adverso, composto de mentes perturbadas ou tristes, saiba que está exposta a se ver contaminada a qualquer momento. Se o pensamento de um encarnado pode atingir um não encarnado, com toda certeza poderá também alcançar um outro encarnado. Isto é muito frequente no ambiente doméstico ou no ambiente de trabalho, onde as pessoas convivem durante várias horas do dia e por muitos anos. Com tal convivência, onde e quando as criaturas não mais ocultam o seu real estado íntimo, extravasando-o pela palavra, pelo olhar, por um gesto e até mesmo por uma irradiação silenciosa, considerando a capacidade de expansão do espírito, a pessoa poderá, convivendo com um deprimido, deprimir-se também. Ou se você for a deprimida e o outro não souber se proteger, este terminará por enfermar-se também pelo processo da chamada contaminação fluídica. Você influencia o meio em que vive, como o meio a influencia. Estruture-se de tal modo que possa influenciar positivamente o meio. Assim estruturada, o meio, se negativo, não a influenciará negativamente. Se a sua condição íntima é de infelicidade, em um meio realmente equilibrado, você poderá beneficiar-se grandemente dele, se dispuser a agir com boa vontade. Por esta razão, o deprimido necessita buscar meios adequados à sua recuperação, para não se debilitar ainda mais. Infelizmente, o que se vê, em regra, é o contrário. O deprimido busca a companhia do deprimido, e ambos, nesta mútua influenciação nefasta, mais se deprimem. Peço a você guardar esta informação. O seu pensamento, como o de todas as demais criaturas, se irradia e busca ondas mentais equivalentes, afinizando-se e sintonizando-se com elas, influenciando-as e sendo por elas influenciada. Se a sua onda mental for boa, você terá boas afinidades e sintonia, felicitando-se. Se sua irradiação for negativa,
afinizará e sintonizará com onda negativa equivalente, sobrecarregando-se com essa vibração que você, por invigilância, imaturidade ou prazer mórbido, atraiu para si. Aprenda a cuidar de sua mente e somente pense no que é bom e belo, não se comprazendo na alimentação de pensamentos negativos. Como você já sabe, somos o que pensamos ser. Estando intimamente bem e percebendo que pensamentos negativos a estão assediando, procure interromper esse fluxo, não afinizando e não sintonizando com as telepatias deprimentes. Estando intimamente mal, corrija tal postura e busque a afinidade e a sintonia de melhor padrão vibratório. O obsessor, encarnado ou desencarnado, explora as suas melhores energias fisiológicas, emocionais e espirituais, levando-a à debilitação, arrastando-a à prostração e à depressão. Deste modo, em seu próprio benefício e a benefício daqueles espíritos infelizes que por quaisquer motivos a estejam assediando, estabeleça um bom padrão mental e persevere nele, de modo a curar ou a impedir a obsessão, sempre perniciosa e de efeitos imprevisíveis. Curando ou evitando a obsessão, você estará a caminho de uma vida mental mais saudável, mais indene às influências perniciosas do meio em que vive. Alma querida, autoajude-se pensando. Tenho certeza de que a morte não mata a vida. Os meus amores, que se me anteciparam na desencarnação, prosseguem vivendo, como eu viverei após a minha partida. Consolo-me diante desta separação temporária e, amparada na irrestrita confiança em Deus, procurarei auxiliar os afetos que me precederam, enviando-lhes pensamentos de resignação, paciência e coragem. Ajudando-os e ajudando-me na recuperação íntima, mais facilmente poderemos nos comunicar pelo pensamento e mais facilmente nos reuniremos mais tarde. Transformarei minha saudade em serviço de amor ao próximo, transformando este serviço em bênçãos para os meus amores, como para mim. Irei ao encontro de dores mais doídas que as minhas, confortando-me enquanto busco confortar corações outros. Perdoo sinceramente aos meus adversários, envolvendo-os em sentimento de boa vontade e amor. Eles são tão infelizes que não necessitam de minha mágoa ou de meu ódio. Se lhes fiz algum mal, arrependo-me e esforçar-me-ei para que o resgate se dê o quanto antes. Prosseguirei trabalhando minha transformação íntima, progredindo sempre. Assim agindo, sei que me colocarei tão alto que os petardos da maldade alheia não me atingirão. Pensando, sentindo e agindo positivamente influenciarei o meio em que me encontro. Assim, o ambiente negativo não conseguirá me influenciar. Enviando a todos mensagens positivas, estas retornarão a mim, beneficiando-me grandemente. Curas para as causas diversas. Outras causas. Vimos no capítulo alusivo às causas que, em princípio, todos os fatores que contribuem para consumir e desgastar a pessoa podem concorrer para a depressão. Desse modo, necessitamos adotar uma postura positiva e valorosa em todos os momentos e circunstâncias, não somente para prevenir, como também para curar a tristeza que se tenha instalado em nossa casa mental. Se todos os fatores negativos podem concorrer para a depressão, todas as atitudes e providências positivas podem concorrer para a prevenção ou cura. Alma irmã, não despreze um problema considerado pequeno.
Procure superá-lo quanto antes, impedindo seu crescimento. Não se esqueça, em princípio, tudo pode dar causa à depressão. O oceano gigantesco é feito de gotas minúsculas. Uma grande tristeza pode ser consequência da soma de muitas pequenas tristezas não superadas. Pessoas há que, tentando justificar uma conduta infeliz, afirmam: foi a gota d'água. Ao que acrescento sempre: se o pote não estivesse cheio, certamente que a gota não teria transbordado. A culpa, pois, não é da gota, mas daquele que permitiu que o pote fosse se enchendo sem tomar as providências devidas. Trabalhe e viva, não se permitindo abater ou influenciar de maneira importante pelas situações desagradáveis comuns na vida de todos nós. Se é compreensível que todos tenhamos aflições, isto não justifica que a todas elas nos entreguemos sem esforço de superação. Não se permita corroer ou submeter pelas pressões e apertos impostos pela sociedade ainda egoísta. Seja forte o bastante para impor-se aos fatores constringentes. Não culpe somente o meio, sempre é possível opor-se-lhe resistência. Não fosse assim, nenhuma criatura seria responsável pelo que viesse a fazer, sendo-lhe permitido, então, transferir à sociedade a responsabilidade por tudo quanto lhe sucede. Evite as crises de relacionamento, supere as crises existentes e as passadas. Semeie simpatia. A simpatia irradiada retornará a você em bênçãos. Procure não se revoltar contra as carências e dificuldades econômicas ou outras. A queixa pura e simples não resolve. A crise somente poderá ser superada através do trabalho e do esforço perseverantes. Diante das dificuldades existentes, busque a criatividade. Simplifique a vida. Continue trabalhando, ajustando-se aos seus rendimentos e possibilidades. Procure distinguir entre o supérfluo e o necessário. Aquele somente perturba a vida, estressando desnecessariamente a criatura. Porfie sempre, não esmorecendo jamais. Feito o máximo ao seu alcance, espere pelos resultados positivos. Procure a causa profunda de sua enfermidade orgânica. Se semelhante causa estiver em sua conduta, esforce-se por eliminar o que venha contribuindo para o seu desequilíbrio. Faça tudo o que for eticamente possível para obter a cura. Se obtida a cura, alegre-se e procure estabelecer regras melhores de comportamento, evitando novas quedas na enfermidade. Se esgotadas todas as possibilidades ao seu alcance, você não obtiver a cura, adeque-se à situação e extraia da doença o melhor proveito. São muitas as pessoas que conseguem realizar grandes coisas, mesmo padecendo moléstias graves. Empenhe-se para não permitir que o problema físico se torne um grave problema emocional e espiritual. Se sobrevier a desencarnação, não se desespere. A vida prossegue. Não há morte ou separação definitiva. Volveremos a ver-nos. A droga estupefaciente não cura. A substância entorpecente somente agrava os males. A dependência, a enfermidade, a morte, o sofrimento para si e para os outros são algumas das consequências do consumo de tais produtos. Se você intentar a cura da depressão através do álcool, não só não curará a enfermidade psicológica, como contrairá um outro mal. Você estará depressiva e alcoólatra,
com a situação grandemente complicada. Trabalhe por alcançar o amadurecimento psicológico, o que lhe permitirá encarar a situação difícil e vencê-la. Não há problema que dure para sempre. Mantenha-se no dever, fazendo o melhor, até que a problemática seja superada. Examine sua escala de valores, ajuste-a de tal modo que você se condicione a fixar-se no que é positivo e espiritualizante, não se consumindo por objetivos infantis ou imediatistas que não planificam. Observe os seus conteúdos mentais, sentimentos, hábitos e renove-se espiritualmente. Crescendo intimamente, os problemas exteriores diminuirão proporcionalmente. Se você se colocar sobre o problema, adquirirá ele um tamanho exagerado. Porém, se você conseguir se colocar muito acima, verá que ele não tem a expressão imaginada. Quanto mais alto você se colocar, menor se tornará a aflição à sua visão. A saúde psicológica responde por uma vida mental harmonizada e feliz. Nunca alimente o negativo, o destrutivo. Renove-se, cresça, estruturando-se. A maturidade emocional franqueará acesso ao êxito e à conquista de si mesmo. Jamais se entregue ao desânimo. Resista corajosamente até a vitória. Diante das investidas dos sofrimentos, reaja com vigor. Como vencer sem luta? A batalha é que condecora o militar valente. Não se detenha. Com esforço mental e ações programadas, você pode curar a apatia sempre danosa. Sobreponha a sua vontade a todas as situações. Não se fixe somente no momento que passa e no ambiente em que você se encontra. Procure ver e seguir além. Acredite, o bem é antídoto para o mal. Realizando aquele, este perderá seu império. Alma querida, autoajude-se, afirmando confiantemente: posso e quero sobrepor-me a todas as injunções dolorosas. As dificuldades objetivam exercitar-me para o crescimento íntimo que devo realizar. Superando os reveses, avanço melhor e mais segura, experimentando a alegria que a vitória enseja. Olharei sempre as ocorrências, mesmo as mais difíceis, como estímulo para a autorrealização. Se no passado, quando menos experiente e capaz, pude superar os desafios, agora, mais preparada e madura, ser-me-á possível superar igualmente.